Fala, time, tudo bem com vocês? Hoje, nosso episódio número 34. Eu ia tentar falar o número 34º episódio do nosso podcast Fala Timecast. E um convidado de peso, Marcos Fracaro, aqui com a gente. Seja bem-vindo. Uma salva de palmas para ele. Ô, Gui, valeu. Ó, eu já vou apresentar o Marcos aqui. Já vou falar que eu tenho prazer, eu nado na mesma piscina que ele, time. Nadador de longa distância, de endurance, eu não sei nem como que fala isso, mas é nadador barra pesada. Eu já vou contar um pouco a história dele, ele vai contar, na verdade, a história dele. Eu vou falar tudo o que eu sei e como que eu vejo você, tá, Má? Certo. Antes disso, vou agradecer aos nossos patrocinadores, começando pelo nosso patrocinador Supermercado Pague Menos, nosso muito obrigado. E tem um recado super especial aqui do Pague Menos, que além de cuidar da saúde da galera com o circuito de corrida Pague Menos, que inclusive a próxima etapa tá chegando, que vai rolar em Valinhos, que é super legal, e foi lá que o circuito nasceu. Acho que, se eu não me engano, a primeira etapa foi em Valinhos em 2023. Para cuidar da sua saúde, time, corridapaguemenos.com.br e já garanta o seu kit, que é aquele kit recheadão que vocês amam. E olha isso aqui que legal, hein, time? Além de cuidar da saúde, você também pode cuidar do seu bolso. Que no Pague Menos você encontra os melhores preços para encher o carrinho com economia e qualidade. E tá chegando a Páscoa, Rica, tá chegando a Páscoa e a gente podia fazer o desafio sem açúcar de novo aqui, hein? Pra turma ir atrás dos ovos sem açúcar. E com a Páscoa chegando, tem ofertas de ovos e chocolate pra família toda. E o melhor, dá pra parcelar em 10 vezes sem juros no cartão Pague Menos. Quer um conselho, time? Passa no Pague Menos. E aqui em Piracicaba são 2 lojas para você aproveitar. Em Santa Terezinha, na rua Adelmo Cavagione, número 300. E na Vila Resende, na Avenida Dona Francisca. Time, para você que treina... E tem muita gente assim, Marcos, você já sabe disso, né? Treina pra comer. Exato, eu sou um deles. Você é um deles, né? Não, eu não imagino o quanto de caloria que o Marcos tem que comer. Mas deve ser o cara que pode comer uns 5 ovos tranquilo que ainda sobra. Time, passa no Pague Menos, beleza? Você que treina pra comer, os melhores preços estão lá. Continuando nossos patrocinadores, a Care Club, aqui de Piracicaba, a loja Run4, o energético 220 volts, que tá aqui, que me acompanha sempre, 220 sem açúcar, e a Fotop, que tá com a gente, que daqui a pouco eu vou falar mais da Fotop, beleza? Time, para quem não sabe, Fotop é a empresa que está em todas as provas da Chelsea, que garante aqueles registros incríveis para nós. Agora, apresentando o nosso convidado para você. Não só em Piracicaba, mas na região, quando você fala de natação em águas abertas, automaticamente, eu acho que da maioria dos atletas vem o seu nome na cabeça. Porque o cara é um mito, time. A gente já vai falar dos feitos que ele fez. Tem assessoria, é professor, é nadador profissional? Não mais profissional. Não mais, mas já foi. Já tive uma passagem rápida. Já teve uma passagem rápida como nadador profissional. É um cara super do bem. Eu acompanhei no final de semana do Trirex, você lá com os alunos da maratona aquática. Você fica pilhado, né? Sem dúvida. Mais do que quando eu vou nadar. Fica pilhado ali, olhando todo mundo, ajudando, vendo se ninguém esqueceu de nada, se tá todo mundo certo. Eu vi isso de longe. Achei isso um carinho tremendo. Parabéns. Valeu. É um diferencial, é uma coisa muito legal de ter. E na tela, no episódio de hoje... o nosso querido Marcos Fracaro. Bacana, gostei. Ó, nadador, seja bem-vindo ao nosso podcast, né? Time, eu tenho um monte de pergunta aqui para fazer para ele. Eu já queria ir direto para que eu tô com dúvida. Que eu vi na minha planilha, eu tô treinando pro 70.3. Sim. E eu olhei ontem lá e eu vi que sexta-feira eu tenho 5 quilômetros. Faz pouco tempo que eu nadei mais de 3 mil. E agora eu vou ter 5 km. Mas eu já vou chegar nisso já. Eu vou aproveitar que ele tá aqui, time. E vou tirar uma consultoria. Para começar,
quem é o Marcos Fracaro, assim, ó, além das águas abertas? Vamos começar assim. De onde que surgiu? Você é de Pira? Sou, Gui. Antes de mais nada, deixa eu agradecer a oportunidade, Gui. Obrigado por estar vindo aqui, por ter me chamado e toda a galera por trás que trabalha, né, com vocês aí. Então, um prazer enorme, uma honra estar com vocês aqui. Obrigado. Tá? Vamos lá, cara. Eu sou de Piracicaba, nascido aqui, criado aqui. Fiquei um tempinho morando em Ribeirão Preto na época da faculdade. Mas eu sempre fui da natação, desde a época da prefeitura, clube de campo. Daí eu fui embora para a faculdade na Ribeirão Preto. Mas como assim, prefeitura? Na piscina municipal, né? Eu comecei a nadar na piscina municipal. Quando eu iniciei minha, entre aspas, carreira competitiva mesmo, tá? Então, na época, a piscina funcionava direitinho, tinha uma equipe lá. Então, lá em 1990 e bolinha lá para trás. E é lá que começou tudo, né? Meu início na natação. E a partir daí eu só fui indo pra frente, né? Então, depois a equipe... Só pra ver, às vezes eu falo isso e a turma não acredita. Olha a importância de uma piscina municipal. Gui. Turma, vocês vão acompanhar até o final com a gente o podcast hoje, vocês vão entender o que esse homem já fez. Então vocês guardam isso. Ele começou, eu quero que vocês guardem isso, tá? Ele começou numa piscina municipal. Então, prefeito, secretário de esportes, vereadores que estão nos assistindo. Se você está assistindo e conhece alguém, manda esse episódio para ele, porque no final você vai entender a importância de uma piscina municipal. Porra. Esse é um ponto que me toca muito profundamente. Cara, a gente vê a situação que a piscina está hoje, né? E como ela foi lá atrás. Você já falou tudo. Saí daí, não só eu, como vários outros também saíram. Então, iniciei tudo lá, com bons profissionais que trabalhavam na época, a piscina em ótimo estado, né? E aí eu comecei a pegar o começo do declínio de tudo, né? Foi daí que eu acabei migrando para o clube de campo, na época, como um nadador que não era sócio, né? Fui como militante na época lá, só para treinar. E daí para lá eu fui só, né, procurando mais coisas, né? Agregando mais. E do clube de campo eu fui para Ribeirão Preto, na época da faculdade. Fiquei 5 anos em Ribeirão Preto. Então eu treinava pela faculdade, tinha bolsa de estudos por ser atleta da faculdade. Ah, que legal. Então isso me ajudou muito a conciliar isso naquele momento, que normalmente na época da universidade você acaba largando, né, o esporte para estudar. E natação, piscina? Piscina. Sempre fui nadador de piscina, Gui, sempre. E qual a sua distância? Eu nadava 50 sem borboleta, 200 livre, 100 livre. Então era realmente velocista, né? Era velocista, que eu nunca fui um bom nadador de piscina. Então eu fiquei a vida inteira batendo em cima de algo que não era para mim, só que eu não sabia, né? Então eu ficava ali porque era o que era oferecido na época. Então naquela época não tinha tanto incentivo para as águas abertas, né? É um esporte relativamente novo, né? Então eu sempre fui nadador de piscina. Que ano que era isso? Isso foi a faculdade foi entre 2004 a 2010. Foi quando eu fiquei em Ribeirão Preto. Isso, em 2010 fui nadador de piscina. Aí voltei para Piracicaba, depois da faculdade, trabalhei por 2 anos em Ribeirão Preto, num colégio particular lá, dava aula de educação física no colégio. Aí voltei para Piracicaba, larguei tudo que eu tinha lá e voltei. Voltei de novo para o clube de campo, comecei a trabalhar no clube de campo na época, como professor, e voltei a nadar piscina de novo aqui em Piracicaba, jogos regionais, jogos abertos, vamos embora. Aí teve uma época que me deu um estalo, falei, cara, quero experimentar fazer uma prova de águas abertas. Isso foi durante uma competição master que a gente estava tendo em Campinas, que lá eu conheci o meu técnico, né? Já conheci ele de longe e tal, mas eu vi ele nadando lá, eu falei, me deu vontade de fazer uma prova super tradicional que tem no Brasil, que é a 14 bis. Você já escutou falar? Já escutei. Que é uma prova de 24 quilômetros, que você sai de Bertioga e chega em Santos, né? Na base aérea de Santos. É um canal que tem ali. Então são 24 quilômetros de natação. Isso foi em 2015, Gui. Foi em 2015 que eu tirei essa ideia e falei, não, agora eu quero fazer algo diferente, vou fazer. Conversei com o meu técnico, que é o Samir Barel, que é de Campinas. Grande atleta, um abraço, Samir. Isso, que é referência também na modalidade. Sim. E fui lá, falei com ele, falei, Samir, você topa treinar um nadador de piscina meia boca para, né, tentar completar uma travessia dessa? Ele falou, Marcos, vamos embora, vamos lá, vamos fazer. E aí foi um ano de preparação, de 2015 até a final de 2016, para conseguir completar a minha primeira 14 bis. Então você já começou na 14 bis? Não, aí que tá o detalhe. Eu tive um ano para me preparar, né? Então eu fui fazendo uma progressão, de acordo com a orientação do Samir. A gente foi fazendo uma progressão de distâncias, tanto de treino quanto de provas, né? Para eu conseguir chegar até 14 bis em condições de fazer. Então lembrando que ninguém chega lá no degrau de cima num pulo direto, né? A gente vai subir no degrau um de cada vez. Vocês escutaram isso? Eu gosto quando o professor fala isso, porque a gente vê muito isso, né? A turma já quer, não, eu quero
vou dar um exemplo do Tri-Rex. Eu já quero os 3.000, eu já quero o triatlo longo. Exato. E não vive o processo ali, que tem um Exatamente. aprendizado tremendo nas provas, que não são provas menores, né? Eu sempre falo que não existe distância menor. Sim. O desafio para aquele momento para você pode parecer menor. Só que dependendo do que está acontecendo no dia, dependendo como está seu treinamento, aquilo pode ser um baita de um desafio. E Gui, a gente fala muito do aprendizado, né, cara? Então não tem como uma pessoa aprender tudo e não para provar alvo direto. Ela tem que passar pelo processo todo, né? E é o que a gente fala assim, a gente nota que os esportes de endurance, principalmente, cresceram muito no Brasil, estão crescendo, né? Só que a gente nota também que depois que essa pessoa atinge aquele objetivo, ela muitas vezes para. Por quê? Porque ela não soube aproveitar esse processo até chegar lá. Foi muito rápido. E aí, o que ela vai fazer depois? Né? Então esse processo de um degrau de cada vez, uma prova de cada vez e aumentando aos poucos a distância é fundamental para ela se permanecer no esporte por um longo tempo, né? Para ela não atingir já o objetivo máximo, completei, putz, agora não faço mais. E aí, para que isso? Né? Sabe o que eu faço? A galera sempre me pergunta, Gui, quero comprar, vou dar um exemplo, tá? Não, é de verdade isso, tá, time? A turma me procura, Gui, quero comprar uma bicicleta, eu quero comprar uma bicicleta muito boa e tal. Eu falo, você tá com dinheiro? Tô com dinheiro e tal. Eu falo, ó, espera passar o Ironman. Porque depois do Ironman, tem um monte de gente que acontece isso, vai direto ali, faz a prova, termina a prova, o cara termina feliz, concluir, mas ele olha assim e fala, nunca mais quero fazer isso na vida. Aí, uma semana, 2 semanas depois, começa uma enxurrada de bikes boas, utilizadas muito poucas, com valor mais barato no mercado. Você lembra qual foi a primeira prova? Cara, a minha primeira prova, a gente pode considerar que não é nem maratona aquática, é águas abertas, né? Foi a Fuga das Ilhas. Galera já conhece também. Eu já fiz essa prova, time. É uma prova de quase 2.000 metros, né? Que acontece lá na Barra do Saí. E foi em 2012 a primeira prova, não foi nem nesse processo aí de preparação para 14 bis, que eu me arrisquei a primeira vez. Que aí eu vi que realmente as águas abertas era uma modalidade completamente diferente da natação, que são 2 esportes diferentes, natação de piscina e natação em águas abertas, né? Então por isso que a gente fala sempre, o pessoal que está começando a nadar, já fica o recado aí. Se você só treinar em piscina, a chance de você chegar numa prova, sua prova principal, que seja de triatlo ou águas abertas, sem ter passado por um simulado, conhecer um lugar para nadar em águas abertas mesmo, a chance de dar errado é grande. Então, pega o professor lá que tem conhecimento, gruda nele e faz ele passar por esse processo com você, para você não chegar e cair de paraquedas na hora, tá? Porque são 2 modalidades diferentes. É bom ter essa vivência antes da prova, porque senão você joga todo o seu investimento fora, né? Tudo que você fez, seu tempo de treinamento, chega lá, se apavora na hora da prova e você não consegue realizar o que você quer. E pega ranço, né? Isso. Pega medo. Um trauma, alguma coisa. Exatamente. Então a gente tenta eliminar o máximo possível. Agora puxando o gancho aí para assessoria, né? Então a assessoria especializada, independente de qual área seja, ela vai fazer esse trabalho bem feito com você, para você chegar lá e não passar por esse tipo de situação. Eu vi... Rolou o Tri-Rex esse final de semana que passou, time. E uma semana antes do Tri-Rex, eu vi pelas redes sociais que você fez um treino lá. Isso. No lugar onde a prova... Não no lugar da prova, mas ali na mesma represa. E tem o nosso coach aqui, o Diego Nolasco, que inclusive participou da prova, amou a prova. Ele foi e fez. E ele falou, putz, eu tava com receio e me destravou. Exato. Desbloqueei. Que é um ambiente mais tranquilo, né? Tá assistido ali com a galera que treina junto e tal. Isso. Então, assim, é mais tranquilo de você enfiar a cabeça dentro ali e não ver o fundo, né? Exatamente. De ter alguém nadando do lado sem ter a raia ali te protegendo. São 15 anos fazendo a Copa, Rica? 15, de 15 ou 16, não me lembro agora, time, que a gente faz a Copa inteira de triatlon. Graças a Deus, a gente nunca teve uma fatalidade na natação. Graças a Deus e ao time nosso de segurança da água, tal, nunca aconteceu. Sim. Mas todas, ou quase todas as pessoas que a gente resgatou da água, era de pavor. Bem provável aconteceu isso. A pessoa não treinou antes, entrou lá achando que era uma piscina e começou a nadar, não vê fundo, não tem direcionamento, aquele monte de gente, às vezes é um pé na cara, às vezes é um...
É super comum isso, cara. Isso que é o pior. É algo que acontece com muita gente, né? Então a gente vê que dá para reduzir muito isso. E aí você evita a frustração, né? Você falou até os traumas. Então aquela pessoa vai querer voltar mais vezes. Ela fideliza tanto pelo evento, pela organização, quanto pela paixão que ela cria por aquilo, né? Então, assim, é um erro que é muito cometido e que é super fácil de resolver. E que às vezes o pessoal não dá tanta atenção, né? Como a gente fala assim, vamos pensar no caso, fazer uma analogia com outro esporte, que é a bicicleta, por exemplo. Você treina só no rolo? Não treina, você vai para a estrada pedalar, né? Então, treinar na piscina é exatamente igual treinar no rolo, né? Você vai para as águas abertas para treinar nessa prova? Ah, não vou, mas peraí. Então, tem alguma coisa que não encaixa, né? Então, você tem que ter essa vivência. Correr na esteira e correr na rua. É a mesma coisa, tá? Então, a gente tem que ter as duas opções ali para você conseguir praticar antes da sua prova principal. Isso é fato. Isso é fato. Boa. Ó, time, já nem era hora das dicas, mas eu falo que o podcast vai entrando, eu vou aproveitando. Dicas importantíssimas, tá? Para você que está pensando em fazer natação em águas abertas, essa questão do treino. Não, o sucesso é treino, né? Exato. Sucesso é treino. Não cair de paraquedas na prova, independente da prova. Sim. Voltando, 2012, Fuga das Ilhas. Isso, Gui. Foi quando você plantou uma sementinha ali de águas abertas. Tem uma história de Fuga das Ilhas, quando eu nadei. Lá, eu lembro que eu fui, né? Tem uma... Time, essa prova é incrível, é muito legal. Tinha uma escuna que tira a gente da praia, leva a gente pra ilha. E daí eu tava lá, quando eu fiz, acho que eram 2.000 ou 2.500 participantes. Gira em torno disso aí mesmo. E aí um cara falou assim, e aí, como você chama? Eu falei, Guilherme. Então, ele falou, você descobriu o porquê do nome Fuga das Ilhas? Eu falei assim, porque vai sair de uma ilha para outra. Daí ele falou, não, dá uma olhada do lado. Sei lá, tinha uns 2.000 homens. Quando eu fiz, tinha muito pouca mulher. Sim. 2.000 homens de sunga na ilha. Ela falou, por isso que chama, a gente não vê a hora de ir embora aqui, encontrar as nossas esposas e assim por diante. E, nossa, para mim foi uma prova, foi incrível, ao mesmo tempo foi bem complicado, o mar estava mexido, você fica com uma sensação de nadar e não sair do lugar, né? Mas consegui terminar a prova, foi super legal, pô. Parabéns, cara. Parabéns, que assim, realmente não é uma prova que é aconselhada como iniciante, assim, para pessoas iniciantes, né? A gente costumava, cometi esse erro várias vezes até entender que a prova da Fuga das Ilhas não é para nadadores iniciantes. É para você levar já quando já tem uma certa experiência. Apesar da distância ser curta, o mar lá proporciona condições difíceis, né? Então tem outras provas que dá para se iniciar aí com mais tranquilidade, tá? Então é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Fazendo e testando, cara, não é possível que é tão difícil assim e tal. Então você vai, não, peraí, essa prova realmente não é para iniciante. Então se você tá aí querendo começar a fazer, não vá para Fuga das Ilhas de primeira. Tem outras provas para fazer. Eu tenho até um quadrinho com a touca. Olha que bacana. Pra mim foi muito especial. Gravou então. Foi legal. Muito especial. Bacana. Depois de Fuga das Ilhas, aí, de 2015 para 2016, o que você fez? Eu fiz mais uma vez Fuga das Ilhas em 2013 e 2014. Aí sempre no final do ano para assim, aquela confraternização, né? Com a galera, cara, todo mundo de piscina, ia lá na nave, confraternizar. Fechou. Aí 2015 que eu decidi realmente fazer. Aí eu fui fazendo uma progressão de provas, né? A partir do momento que eu decidi treinar para as águas abertas, que mudou completamente o treino e tudo, né? Todo o planejamento, com o Samir montando lá para mim. Então foi um processo completamente diferente do que eu já tinha vivido até agora, né? Que você lembra desses desafios, dessa transição? Cara, eu lembro de algumas provas que eu fiz, que se não me engano começou depois com 2.500 metros, que eu foi em Caraguatatuba, se não me engano do Circuito Mares, que foi o meu primeiro degrau um pouco mais longo, assim. Aí depois eu lembro que eu fiz uma prova de 5, que eu não lembro onde foi. Aí cheguei no 7, o 7 foi a última distância que eu fiz antes da 14 bis. Que se for parar a pensar, ainda é curto, né? Perto do... Só que o que a gente fez? Como a gente não tinha provas assim, fáceis de achar de 10 km ou de 15, que não tinha naquela época, a gente fazia simulado. Então fomos para a represa, fez simulado de 3, 4 horas nadando, para você saber como que vai ser mais ou menos o dia da prova, né? Você coloca seu corpo em teste por tanto tempo, né? Então, assim, o que deu para fazer com provas foi feito, o que não dava para fazer era treino, simulado, né? Nunca na piscina, sempre em lugar aberto. E fizemos treinos no mar também, então, assim, a gente tentou chegar o mais preparado possível para 14 bis. E foi muito bom, né? A 14 bis, assim, eu saí com aquela impressão de, cara, não quero fazer isso nunca mais na minha vida, porque foi difícil pra caramba, mas no dia seguinte eu queria me preparar para o ano seguinte. Então, foi algo que realmente mexeu comigo e o pessoal falava e eu não acreditava. Eles falavam assim, cara, quando você sair da 14 bis,
você vai ser uma outra pessoa. A transformação que a prova causa, você acredita que um Ironman seja mais ou menos no mesmo sentido, que ela te transforma, né? E se realmente você gosta daquilo, aquilo só vai se intensificar, né? E realmente foi isso que aconteceu. Eu saí cansado, moído da prova, mas o ano seguinte eu estava lá e fiz ela por mais 6 anos depois. Seguidinho? Seguido. Pulei a pandemia, né? Pulei a pandemia. Exatamente, pulei a pandemia e 21. Porque daí no ano 21 eu fiz a ida e a volta na 14 bis. Então eu falei, para compensar, então vamos fazer a ida e a volta. Eu fui, bati, voltei e depois de 2022 eu fiz de novo, que foi o último ano que eu fiz. Então e segui. Foi uma prova que entrou na minha vida e foi até o final, né? O que você sente dessa transformação? Porque o ciclo é intenso. Sim. Né? Não pode perder treino, é volume, é um foco total. Isso. E são quantas horas nadando que dá? Cara, dá em média, vamos pegar uma média, né? Ela pode ser de 4 horas e meia a 8 horas de prova. Então depende muito das condições do local, né? Então é uma coisa que a gente não tem controle, então pode acontecer. Então você tem que estar preparado para isso daí. A pior das hipóteses que é 8 horas, né? Então, acho que o tempo que eu gastei assim foi mais longa. O ano que foi mais longo foi 2017. Que eu nadei em 5 horas e 45, se não me engano. Foi o ano que mais demorado para mim, né? Em relação aos outros anos, foi o ano que eu gastei mais tempo. Mas ela pode oscilar muito mais, né? Então, condições aí adversas o tempo inteiro. E foi uma prova que me marcou porque ali que eu vi que realmente eu gostava de nadar, né? Então, tudo que eu fazia na piscina antes de conhecer a maratona aquática não era o que eu gostava. Eu estava fazendo porque era o esporte que eu fazia, estava ali no meio já e foi, né? Então depois que eu fiz a 14 bis eu falei, cara, realmente eu gosto disso daqui. Para eu ter passado por tudo isso, eu gosto muito, né? E é o que eu sei fazer. Então eu vou me dedicar a isso e daí começou realmente minha carreira como nadador de águas abertas, né? Depois da 14 bis. Depois da 14 bis. Eu acho fantástico quando eu descubro isso, porque eu sempre falo, tem uma associação que chama 14 bis Isso. que organiza a prova. Perfeito. Olha que legal a responsabilidade deles e o que eles fazem, né? Graças a eles terem essa vontade, eu não sei como surgiu a 14 bis, eu não conheço os organizadores, mas graças a essa vontade, enfim, o que aconteceu ali que um dia alguém inventou, vamos fazer a galera nadar 24, alguém deve ter tido uma ideia, a turma deve ter dado risada, alguém falou assim, não, vamos fazer, vai ser legal, alguém foi lá e nadou, viu que dava para fazer, nasceu a prova. Vai um dia, Marcos Fracaro ali, nada, e dali tem um decorrer de coisas que hoje a gente tem uma assessoria incrível, um professor incrível. Você tem ideia de quantas pessoas você já ajudou a nadar? 14 bis? Cara, de 14 bis que a gente tem de alunos que participaram, eu estou beirando uns 20, acho aí, em alguns anos de assessoria, né? Já. Foi mais ou menos isso. 20 alunos nadando 14 bis, uma porrada de outros nadando por aí. Sim. Tinha um monte esse final de semana com a gente lá no Trirex. Sim. Então, pessoas vencendo o medo, pessoas tendo saúde, pessoas... sem brincadeira, a pessoa que vence um mar ali ou que vence uma represa, ela tem um psicológico mais forte. Porque você não está conversando com ninguém, você só está ali fazendo força, não está enxergando o fundo, tentando achar a boia. Você tem que ter um grau de resiliência alto, né? Muito bom. Então, assim, você transforma a vida das pessoas através do seu trabalho. Sem dúvida. E essa fogueirinha nasceu numa prova. Pois é. Então, legal isso, legal, né? Demais, cara. É o poder de transformação, né, Gui? Vocês que organizam provas, vocês sabem quantas pessoas começaram a se motivar, mudaram de vida para se preparar para uma etapa na Copinha, por exemplo, para o Trirex, né? E depois que entra, assim, como eu te falei, se ela não passou por nenhum trauma, ela segue isso daí para sempre, cara. Segue para sempre. E no seu caso, virou profissão e você traz mais pessoas para isso, ajuda as pessoas a conquistar o sonho delas, às vezes até descobrir o sonho dela através do seu trabalho. Perfeito. E eu falo isso aqui dentro do escritório, sabia? Que... vou dar um exemplo antes do Trirex ou antes de uma corrida feminina que a gente fez, da responsabilidade que a gente tem de estar entregando aquele evento. Sim. Em que as pessoas aceitaram o nosso convite de estar lá. Então a gente tem que entregar um bom trabalho porque a gente não sabe o sonho de cada um que está envolvido ali e o que vai reverberar depois. E a gente brinca que a gente tem nosso currículo aqui, a gente tem Luísa Batista,
que era nadadora, Sim. participou de uma etapa da Copa Interior de Triatlon, distância fitness, era fitness, né, Rô? A Luísa? Aqui na Lagoa do Arroio do Porto, que inclusive tem notícias, vão arrumar a Lagoa do Arroio do Porto. O secretário Roger de Piracicaba me comentou isso comigo, que é uma das vontades dele, de voltar ao triatlon aqui. Perfeito. E também liberar a lagoa pra gente treinar. Lindo. Então aí vai ser perfeito. A gente tem o Miguel Hidalgo. A Bruna Mann. A gente tem uma galera que passou por nós, foi a primeira prova, ali nasceu uma fogueirinha. A Bruna Mann comentarista. Exatamente. Tá dentro do sistema, fazendo várias coisas por aí. E essa fogueirinha, o nosso trabalho que ajudou a acender ali, que a galera da 14 Bis fez com você. Exatamente. Pra você ver a importância, né, Gui? Que vocês têm na vida das pessoas aí, né? Então Não é só o evento ali, o evento é a cerejinha do bolo, a medalha ali no peito das pessoas, o troféu. E o esporte transforma, né, Gui? Isso é fato, né? Então... Ponto. O esporte transforma, é isso aí. Ótimo, podemos terminar já, né? Marcos, 14 bis, tá? Vamos entrar na 14 bis porque 24 quilômetros, se a gente pensar correndo, já é difícil. 24 quilômetros embaixo da água, pode parar no percurso? Subir no barco? Não. Você não pode ter ajuda externa, né? Nem apoiar, nem segurar nada. Não pode nada. Pode boiar ali sozinho. Pode nadar outros estilos, mas você segurar ou apoiar em algum lugar, você não pode. Mas tem sempre um barco, um caiaque te acompanhando. Isso. Provas de ultramaratona aqui, vamos pensar assim, que são provas acima de 10 km. 10 km é a maratona aquática, que é a prova olímpica, né? Então a maratona aquática é só essa distância, 10 km. Acima de 10 é ultra, né? Então tudo que é acima de 10 km entra como ultramaratona. Então, passou de 10 km, é obrigatório todo nadador ter um staff. Ter alguém no caiaque ali do lado, ou um stand-up, enfim, dependendo da regra da prova, né, do regulamento. Então, é obrigatório o nadador estar nadando e ter um staff só para ele. Tá? Então, isso dá segurança, porque é impossível, numa prova de 24 km no percurso contínuo, a prova ter o suporte ali para todo mundo o tempo todo. Exato. Então, o que eles fazem? Eles mantêm alguns barcos indo e voltando o percurso todo, para se caso alguém precisar, o staff está ali, ele socorre o staff, pega o atleta e leva embora. Tá? Então, isso já é de responsabilidade de cada atleta. Todo mundo vai fazer uma ultramaratona já sabe disso. Tá? Então, assim, você é meio que responsável por você mesmo com o seu staff do lado ali. Precisou, o staff chama a estrutura da prova, que vai estar passando, vem, socorre e leva embora. Então isso não tem como fazer diferente. Até agora não pensaram em algo diferente. É isso aí. Né? Então é sempre o staff ali do lado. E é 24 km dentro da água. Né? São 24 km dentro da água. Então como eu te falei, essa distância, mas o tempo você falou, 24 km nadando, né? Eu, por exemplo, nunca corri 24 km. Eu só nadei. Correr eu nunca corri. Né? Então eu não sei como que é. Mas para mim até hoje é mais fácil nadar 24 do que correr 24, porque eu nunca experimentei correr. Mas é bastante coisa. Se você parar pra pensar, é bastante coisa, né? É bastante coisa. São poucas pessoas que fazem, né? Vamos pensar assim numa proporção, né? De população mundial é 0,000 tantos por cento que fazem isso, né? Então é um público bem reduzido, né? Que consegue se submeter a esse tipo de coisa, né? E ali, você tá durante esses 24 quilômetros, você não pode ter ajuda externa, mas hidratação, gel, o seu staff vai te passando. Isso. E você vai utilizar. Essa é uma das funções do staff, guiar você no percurso, né, e te hidratar ou te alimentar quando você precisar. Então, como eu te falei, você não pode segurar, mas você pode pegar algo do staff, né? Então ele vai te passar uma garrafinha, vai te passar algo para você comer, você come, devolve e segue. E ele vai sempre te guiando. Como é uma prova muito longa, a gente não usa muito a navegação, né, que é o movimento de olhar para frente, para você se localizar, porque desgasta muito. Então, normalmente o caiaqueiro, o seu staff, está sempre do seu lado, de preferência o lado que você respira mais, para você só olhar para ele, e ele vai te levar o caminho todo. Então, ele evita que você se desgaste muito, né, levantando a cabeça e mudando a posição do corpo na água, né. Então, ele diminui esse desgaste para você conseguir terminar com mais tranquilidade, né. E a alimentação ali programada de acordo com cada atleta, né. Então, normalmente a gente faz uma alimentação a cada meia hora de nada, né. Então é um carboidrato líquido ou algo sólido depois de uma hora e pouco. Então depende da nutricionista que está cuidando também, conhecendo a pessoa. Então é muito particular. Mas é mais ou menos isso que acontece. Nesses 24 quilômetros, dessas 6 edições que você participou. É isso, 6, né? Isso.
Tem alguma coisa que aconteceu assim, que você, putz, isso foi muito difícil? Cãibra, Tá. água-viva. Aham. Eu assisti a... Turma, eu me preparo para os convidados, tá? Eu só sou ruim para nome de filme, da senhorinha que nadou lá. Ah, teve a Nayade, né? Isso, a Nayade. Isso. Meu, que filme! Até fica a é. dica. Nossa, tô dando dica de filme aí. Não, o filme Bom, é sensacional. Que podcast, dá uma dica de filme. demorou, né? Em 34 podcasts, a primeira dica de filme. Mas é que eu falei, pô, eu preciso conhecer mais, já nadei e tal. Sim. E a estrutura que foi montada para ela conseguir, primeiro a gaiola, depois tal, água-viva, enfim, medo de tubarão. Sim. São coisas que também passam Sem dúvida. pela cabeça, né? Não sei se tem lá o que rola, mas já rolou alguma coisa assim? Já, cara, já no primeiro ano que eu fiz, foi em 2016, foi um ano que entrou muita água-viva no canal e muitos pararam, inclusive, porque, tipo assim, a gente não via, né, que a água lá é mais escura, né, mas teve podemos falar que é um cardume, né, de água-viva. Só de imaginar, você tá... Uma galera entrou, cara, num cardume de água-viva, muitos tiveram que sair porque deu choque, né, começou a fechar a glote, a galera saindo da água nas pressas, assim. Eu fui um dos que que encostei com o braço, tomei a queimadura, mas não me afetou, né? Eu assustei, que nunca tinha acontecido isso comigo, não sabia o que era, né? Ardeu, queimou, falei, nossa, o que será que é isso, né? Continua dando, vamos embora. Depois passa, né? Essa coisa não pode fazer é apavorar. Então, teve uma galera que realmente pegou o peito, o rosto, sabe? Encostou pra valer mesmo, esse pessoal sofreu. Você tava pode nadar de roupa de borracha? Não pode. Não pode roupa de borracha. A regra da prova não pode. Então, alguns desistiram. Essa, sem dúvida, foi o ano mais difícil para mim, porque foi a primeira vez, né? Era tudo novo, tava um dia muito frio, choveu muito, a água mais gelada. Então, aí teve esse episódio das águas-vivas aí que pegou todo mundo de surpresa. E foi o único ano que aconteceu isso. Depois de lá, pelo menos antes eu não sei, né? Mas de 2016 para frente, nunca mais teve água-viva igual teve aquele ano. Olha que benção. Ainda bem, ainda bem. E assim, fora isso, o canal é um lugar bem previsível, né? Tirando vento, essas coisas que podem acontecer, é um lugar protegido, né? Então, assim, não tem muito perigo em si, porque é um canal que movimenta muito barco, né? Então, querendo espanta um pouco já os bichos, né? Então, é um lugar relativamente tranquilo para se nadar, tirando esse episódio quando você está água-viva. Para quem está escutando, né? E fala, putz, é um desafio legal. Já sei nadar, mas nunca nadei em águas abertas. O que na sua visão você diria que é um bom começo para a pessoa almejar isso? Põe 2 anos, vou dar um exemplo. Eu comecei em 2022 um ciclo para fazer o Ironman. Então eu fiz 3 anos de sprint triathlon, estou esse ano no Olímpico, tenho 70.3 esse ano e sigo, né, vão dar 6 anos para chegar no Iron. Qual que é o melhor caminho? Ou melhor, é difícil, que é muito particular de cada pessoa, mas que caminho que você enxerga assim como um saudável, né? Vamos por aqui. Se para pensar do ponto de vista que você falou, eu já sei nadar, já tenho uma sequência de treinos, já faço tenho uma rotina de treinamento de natação. Um ano é mais do que o suficiente para fazer. Legal. Tá? Para você completar a prova, completar uma coisa. Aí eu quero ter um rendimento na prova, aí a gente vai ter que fazer um pouquinho mais, então colocar para 1 ano e meio, quase 2 aí. E você fazendo as distâncias intermediárias, pensando em ritmo, intensidade, realmente para você ter um rendimento e não simplesmente completar, tá? Então agora, eu não sei nadar, eu quero começar a nadar para fazer uma 14 bis. Putz, aí você coloca aí, 2 a 3 anos para conseguir fazer uma prova ok, bacana, né? Chegar lá feliz, putz, completei e atingi meu objetivo, tá? Tem que apresentar alguma coisa para conseguir participar da 14 bis? A 14 bis ela é bem tranquila, é só um atestado médico, né, comprovando que você está apto a fazer uma atividade dessa, e um atestado do seu técnico, que te treinou, ele realmente tem condições de fazer, que assim o técnico assume junto, né? Então ele vai ter que fazer um trabalho bem feito com a pessoa, né? Então se não fizer, ele não vai assinar, né? Então ele vai saber se o cara realmente tem condições ou não, porque às vezes você fala, cara, você não tem condição, né? A pessoa, não, vou mesmo assim. Mas peraí, você assinou o termo? Né? Sim. Se não tiver o termo seu técnico assinado lá, você não vai. Então é uma coisa bacana que eles usam, apesar deles não exigirem currículo, né, por ser uma prova muito longa, mas eles acharam um jeito de se respaldar com o técnico, com o atestado médico aí que tem para estar fazendo. Depois da 14 bis, então acendeu aquele isqueirinho no Marcos, vou
Na época você já pensava, putz, eu quero ser um professor disso ou não? Então, eu sempre trabalhei com natação, né, desde a época da faculdade, né? Então, estagiei, tudo, fiz todo o processo ali de tudo trabalhando com natação. Nunca me vi trabalhando em outra área, né? Eu só não imaginei que eu fosse me especializar tanto nisso, né, nas águas abertas. Então, eu trabalhei muito tempo dando aula em piscina, tanto para criança quanto para adulto, treinamento master, fiz uma base ali no clube de campo com a pré-equipe, né, a molecada que já competia provas de paulista, brasileiro. Só que eu nunca achei que fosse chegar nesse ponto de especializar tanto, né? E foi uma coisa que foi natural. Então, por eu estar fazendo essas provas, os alunos me procuravam para fazer isso, né? Então, sabendo que eu era professor que tinha CREF e tudo mais, o pessoal acabou me procurando para treinar para elas fazerem essas provas também, né? Querendo uma experiência que você vai adquirindo vai pesando muito, né, Gui? Acho que é legal que na hora que você vai ensinar alguém, você não precisa simplesmente fazer, né, tudo que a pessoa também quer fazer, mas se você já fez, pesa um pouco mais, né? Total. Dá um pouco mais de segurança. Então eu comecei a perceber isso e falei, beleza, acho que é isso mesmo que tem que fazer, né, cara? Aí a gente começou a se aprimorar mais, tanto que daí eu comecei a fugir um pouquinho do proposto lá no clube de campo, né? Então assim, o clube de campo não tinha a natação em águas abertas, né? Foi aí que começou a surgir a ideia de montar a assessoria para suprir algo que lá não tinha, né? Aí eu acabei saindo e ficando só na assessoria. Eu falei, beleza, agora vai, né? E aí o negócio deslanchou e foi embora. Que ano que foi isso que você falou? Agora é 100% assessoria. 2018. 2018. Desde lá, essa assessoria foi criada em 2018, e de lá pra cá foi só alegria. E depois do 14 bis? Gui, vamos lá. 14 bis 2016, aí eu já saí da 14 bis. No dia seguinte eu tava pensando na próxima, no ano seguinte. Só que daí a gente foi procurando outras provas para fazer, né? A gente fala calejar, né? Então, provas de 5, provas de 10, tudo que aparecia, Rei Rainha do Mar, Circuito Mares, tudo que tinha pra fazer, eu foi tirando para todo lado. X-Terra, tinha muito também, ainda tem esse circuito, Ilha Bela. Só que eram todas distâncias menores, né? Então eu fui calejando o máximo que eu podia, tentando ter resultados melhores, sempre em provas mais curtas, para eu conseguir fazer a 14 bis melhor. E com isso o volume de treino subindo, simulados maiores. Tanto que para o ano seguinte, 2017, eu fui assim, era minha melhor forma física eu estava em 2017 para fazer. Só que a gente chegou tão bem, eu falo a gente porque assim, era eu e mais dois que eram alunos do Samir que a gente estava fazendo o mesmo ciclo de treinamento, né? A gente estava tão bem, mas tão bem que a gente se empolgou tanto no começo da 14 bis que a gente quebrou com 10 km a prova. Esse é muito forte. Com 10 km a gente quebrou e a gente se arrastou por mais 14 depois, né? Então foi um sofrimento danado. Então faltou um pouquinho de planejamento nosso aí, porque a gente estava muito bem mesmo, né? E assim, tudo que a gente tinha feito antes deu certo, porque a gente chegou lá super bem, só que a gente não soube controlar, né? Então é mais um aprendizado, né? Fomos lá, aprendemos mais uma coisa para nos outros anos a gente conseguir sair melhor. Foi 2017, 18. 18 foi um ano conturbado para mim, que foi o ano que eu saí do clube de campo e montei assessoria. Foi muito difícil de lidar com os treinos, né? Que exigiam muito mais de trabalho e tal. Mas fui lá, completei a prova também, finalizamos. E aí 2019 para mim foi um ano muito, muito importante aí, em 14 bis, né? Que foi o ano que eu consegui entrar no pódio geral dela, né? Porque lá a gente está acostumado a premiação a premiação com 5 atletas, né? No pódio geral. A 14 bis sempre foi 3, né? E aí eu consegui entrar em terceiro lugar nesse ano, 2019, que para mim foi meio que uma redenção de 2018 por ter sido um ano difícil, né? Eu falei, putz, agora eu consegui, agora eu posso parar com 14 bis, né? Consegui entrar no pódio geral, que na época eu dividi o pódio com o Luiz Felipe Lebes, que é uma referência até hoje, também é carioca, e o Carlos Rosa, que também, um baita nadador, também carioca. Falei, putz, eu fui o único paulista que entrei no pódio, né? E consegui entrar num pódio de 14 bis. Paulista que mora no interior do estado de São Paulo, que não tem mar. Não tem mar. Tem que treinar com o que tem, né? Exato. Qual que foi seu tempo esse ano? Nesse ano eu dei para 4 horas e 35, Gui. 4 horas e 35. Foi um ano legal. O Rica, nem correndo 24 km a gente faz isso. Acho que talvez nem pedalando. E foi muito bacana. E aí eu terminei esse ano e eu falei, bom, agora não preciso mais fazer 14 bis, né? Já consegui o que eu queria, que o sonho era entrar num pódio geral. E falei, beleza, agora acabou. Aí veio a pandemia em 2020, não teve. Aí 2021. Foi 2021. Que como não teve 2020, eu não fiz a prova em 2021, que ia ser no final do ano, aí eu fiz que
na pandemia, a 14 Bis abriu um formato de desafio, porque não podia ter aquele tumulto de gente. Então o desafio ia só um atleta nadando, né? Então ia o barco da prova, um árbitro junto, e o atleta ia e fazia o percurso. E aí nesse ano eu resolvi fazer o desafio, que tinha o desafio tanto dos 24 km quanto dos 48, que era ir e voltando. Meu Deus. É. No mesmo dia? No mesmo dia, direto. É bater e voltar. É. E aí eu resolvi fazer a ida e a volta. Nesse ano eu fui o primeiro nadador a fazer a ida e a volta da 14 Bis. E em 2021. Daí eu acabei compensando o ano de 2020 que eu não fiz, né? Então, desde 2016... Então você foi... Nunca ninguém tinha feito? Não, a ida e a volta não. 48 quilômetros. 48 quilômetros. Quanto tempo? Foram 9 horas e 16. Meu Deus do céu. Debaixo da água. Foi legal demais. Foi uma experiência sensacional, cara. Sensacional. Saiu que horas? Que horas que é a largada? A largada foi, se eu não me engano, foi entre 10h30 e 11 horas da manhã, por causa da maré, né? Então tem que estudar toda a tábua de maré do canal, de enchente, de vazante, pra gente conseguir conciliar com o meu ritmo de nado. Então a gente largou 10h30, 11 horas, se não me engano, e eu cheguei em torno de 7 e pouco da noite. De noite já? Cheguei de noite, é. Foi muito legal, assim, você tá nadando e o dia escurecendo e chegar de noite. Essa experiência é bem interessante, cara. Você definiu bem, né? A experiência interessante, porque... Eu não vou falar que é agradável, não tá? Deve ser. E eu sempre tive medo de nadar de noite, e a gente treinou pra isso, né? Então foram feitos simulados à noite e tudo mais, e foi meio estressante, mas eu tava já sabendo como ia acontecer, né? Para que eu iria passar por aquele momento, mas ia ser rápido e acabar logo e, pô, tudo deu certo, né? Escureceu, mantive a calma, já estava próximo de chegar, então fiquei nadando ali quanto? Uma hora e pouquinho no escuro, aí chegou, acabou. Nossa. Imagina a cabeça desse homem, time é blindada. Na verdade, assim, Gui, ninguém é blindado, né? Acho que assim, você tem que saber lidar com a situação, né? Você não desesperar, você não deixar aquele pensamento ruim ser mais forte do que o pensamento bom, né? Então, quando vem alguma coisa ruim, você já cortar com algo bom. E isso eu acho que é algo que eu faço muito bem, né? Eu consegui aprender a lidar com isso. Então, acho que a própria vivência nas provas que eu já tinha feito e tudo mais. Então, foram coisas que foram me dando essa habilidade. Qualquer um pode conseguir fazer se for treinado, né, para isso. Então, a mente nossa ela é muito treinável, né? Então, desde visualizações de prova, de coisas que você quer fazer, objetivos que você quer atingir, até mesmo, bom, beleza, veio uma coisa ruim, não corta, cara, pensa coisa boa, não, tô chegando, já foi tanto, vamos lá, tá chegando, né? E aprender a focar nisso, né? Não dar ênfase para as coisas ruins que estão vindo na cabeça, né? Acho que isso, no final das contas, é o ser blindado, né? É você lidar com as adversidades, saber conseguir lidar ali, manter o foco, Tá escurecendo, né? Você nadando lá e começa a esfriar um pouco mais, sim, né? O desgaste já tá cansado, né? Eu já não via coisa embaixo da água, agora eu não vejo fora também, né? Isso, você não enxerga nada, nem fora nem dentro. Se deu sorte de ter uma lua cheia, né? Até vai, clarei um pouquinho. Mas se não deu, pois é. Meu Deus. Pois é. E aí, nesse processo todo, eu pulei algumas etapas, que foi em 2019, quando eu te falei que eu entrei no pódio geral da 14 Bis. Um mês depois eu fiz um desafio lá em Manaus, no Rio Negro, que era de 30 quilômetros, que é numa água quente, fora, quente dentro. Então foi a minha primeira prova em formato de desafio, na verdade, né? Então não era competitivo, mas ele tinha um ranking, né? Um ranqueamento que todo mundo que já tinha feito a prova, eles têm lá o ranking e tem o recorde da prova e tudo mais. Aí nesse ano eu fui lá, nadei os 30 quilômetros no Rio Negro, e bati o recorde da prova também, que o recorde era do Samir, que estava no barco comigo no dia da prova. Toma. Exatamente. Que foi uma sensação incrível também, por ele estar junto ele deve ter ficado orgulhoso demais. Nossa, né, foi uma coisa que ele soube muito bem passar para mim naquele dia, sabe? De você não estar triste porque você perdeu algo que era seu, mas por um aluno seu, com o seu aprendizado, com o que você passou para ele, conseguiu ir lá e superar, né? Então foi uma experiência muito bacana também, que me enriqueceu muito, né, em relação ao esporte, né. Aí teve os 30 quilômetros lá no Manaus, que foi em 2019. Eu não sei se é pior, se é o mar ou se é Rio Negro. Cara, o Rio é mais difícil. É mais difícil, mais né? difícil. Água quente ainda, água pesada, né, que a gente fala, né, que água salgada ajuda, né, na água doce. E assim, lá, cara, você tá nadando na Coca-Cola, né, a cor da água é cor de coca, né, chá mate. Então você não enxerga nada, o tempo inteiro ali no escurão mesmo, né.
Então foi uma experiência sensacional também. Os botos nadando do seu lado. Cara, incrível. A vida talvez seja até mais intensa ali, né? Sim. É um lugar muito hostil que a gente fala, né, Gui? Ainda mais pra gente não enxergar, né? A água ser escura, então você não sabe o que tem lá embaixo, né? Inclusive teve um estudo da National Geographic que foi lá estudar o rio, eles não conseguiam, num ponto lá, não conseguiram chegar no fundo do rio, né? Então assim, imagina o tamanho daquele negócio, né? E é um volume de água imenso, imenso. Sim. Então foi uma experiência sensacional, sensacional. Aí depois de 2021, que eu fiz os 48, eu também fiz no começo, mas foi para outubro, novembro. Eu fiz o Leme ao Pontal, também de 36 km lá no Rio de Janeiro. Foi também uma baita numa prova muito legal, muito legal. Lá foi uma prova que eu subestimei ela, eu achei que ia ser mais fácil e tomei uma pancada do mar lá que me saí também da prova, falei, putz, beleza, aprendi mais uma, né? É uma prova muito bacana também com a organização da LPSA, lá, que é a associação que cuida da prova lá. E isso foi só me moldando, né, Gui? Para fazer depois os 48 e conseguir ter cada vez mais bagagem para passar para os alunos, né? E assim por diante. Então foram coisas que foram acontecendo e o mais legal foi, assim, em nenhum momento eu tive medo de fazer, né? Ou melhor, tive medo, mas foi com medo mesmo, né? Então você foi encarando as coisas para conseguir ter essa bagagem toda para conseguir ensinar o pessoal hoje, né? Então isso vale muito a pena no final. Puta merda, se vale. Se vale, O Rica tá me dando aqui um joinha. Que time? Segura que a gente ainda não falou do Canal da Mancha. A gente ainda não falou. Mas antes da gente entrar no Canal da Mancha, eu falei da Fotop no começo. Sim. E a Fotop, esse final de semana com a gente lá no Trehex, foi bem legal que eles entraram na água. Puta, os fotógrafos são incríveis. E como a gente tem essa dinâmica também, né? A gente faz os eventos, a gente cria os eventos e acaba mudando a vida dos atletas. Não só Charles, outros grandes organizadores, a turma que organiza 14 bis e tal. Como que a Fotop entra nisso? A Fotop registra esses momentos, para não ficar só na nossa cabeça, para não ficar na câmera do celular, que dali não sai. A gente gosta muito deles, porque a gente entende que eles eternizam. Eles são parceiros nossos aqui por conta disso. E eles mandaram um presente para você. Olha, cara. Eu vou entregar agora, time. Você é o primeiro que está recebendo esse presente da surpresa, Fotop. Hein? Poxa vida. Pode abrir? Pode abrir. O que é? Nossa, essa foto é legal demais, hein, cara? Puxa vida, ó. Time, Nossa, Fotop eternizando as lembranças. Essa saída de água braba do Trehex aí. Poxa, obrigado, Fotop. Obrigado. Com certeza vai pro meu prateleira lá junto com os troféus, sem dúvida. Que bacana. Obrigado. Tem um bilhetinho junto. Tem um bilhetinho da Fotop para você aí, com muito carinho do time da Fotop. E assim, a turma fala assim, nossa, Gui, por que vocês falam muito da foto? E não só aqui no podcast, mas a gente fala também nas provas, a gente fala em rede social, que o trabalho dos fotógrafos que estão lá é incrível. Além de ser um trabalho, às vezes é um complemento de renda do fotógrafo, sim, que as fotos são vendidas, é uma oportunidade que dá para uma pessoa que às vezes está sem emprego e muitas vezes acaba virando a profissão do fotógrafo. Sim. Então, putz, isso é incrível. Obrigado, Fotop. Primeiro presente entregue. Ó, e agora a gente tem um momento aqui, que é o momento corrida. Eu queria que fosse um momento maratona aquática, só que a segunda edição do Trehex, que vai rolar no dia 6 e 7 de setembro, ainda não está aberta. Se tivesse, ia ser essa, tá? O que é o momento corrida? A gente traz para o nosso convidado, a gente conta para a galera da corrida que a gente vai falar hoje, que hoje a gente vai falar de uma prova que é a Corrida São Vicente Meia Maratona de E você vai escolher, enquanto eu vou falar da prova, você vai escolher uma porcentagem de desconto. De 0 a 100 e a gente vai dar para quem está nos escutando hoje. A gente vai ter que chamar o Marcos aqui, depois que a gente abrir a inscrição do Trehex, para rolar o momento natação, o momento maratona aquática. Bom, tem que ser um desconto bacana, fora do usual, né? O pessoal dá muito 15%, 10%, acho que isso daí todo mundo já dá, né? Acho que pode ser um pouquinho mais, né? Pode ser um pouquinho mais.
Nossa, mas tá bem pra mais, hein, Gui? Ó, e deixa eu falar a regra. Eu nunca conto tudo, né, Rica? É estratégia, mas você vou contar. Você vai falar uma porcentagem e o Rica vai falar a quantidade de cupons que vai rolar. Ah, legal. E só vale até o final do episódio. Então, quem não assistir, na hora, não rola. Já entendi a lógica, então, do negócio. Vamos lá, então. Então, você nem totalmente do lado de vocês, nem dos inscritos. Vamos colocar aí 50%? 50%. Rica, 6, 6? Eu sei que manda. 8. Vamos jogar bola. Eu devia ter falado ok. Vou ser bonzinho. Time, os 8 primeiros a fazerem inscrição. E qual que vai ser o cupom, mano? Você E escolhe. agora, eu? É. Vou colocar o nome, então, né? Marcos 50? Marcos 50. Fechou. Valendo, time. As 8 primeiras pessoas que colocar. Nossa senhora, vai fazer a prova com 50% de desconto, hein? Presentaço. Então o episódio até o final. Tem que. Até o final, Perdeu. se não perdeu. Canal da Mancha. Teve alguma coisa que rolou antes? Ah, deve ter, né? Como assim, Gui? Tipo, De prova. Teve. Na verdade, assim, foi o ano passado, né, 2024. Eu já estava me preparando para o Canal da Mancha desde 2021, tá? Então, eu tinha planos para fazer em 2021, só que com a pandemia rolou um maior estresse aí, tinha feito inscrição, tudo já Pra para ir. viajar. Sim, Explica pra galera o que é o Canal da Mancha, pra quem tá escutando. cara, o Canal da Mancha ele é um pedaço de água que separa a Inglaterra da França, que do ponto mais curto, né, o ponto mais próximo de terra, dá 33 quilômetros, 33, 34 quilômetros. E é um lugar que tem muita influência de vento, de corrente e de água fria. E é o canal mais movimentado do mundo em termos de embarcação, tá? Então é um lugar super hostil, né? Tem muita vida marinha e frio pra caramba, né? Isso é um dos pontos mais críticos lá do canal. E ele é muito tradicional, porque, se eu não me engano, o primeiro cara a fazer a travessia foi o Mark Webb, foi um capitão inglês, se não me engano, que ele saiu nadando da França para a Inglaterra, se não me engano. O percurso antigamente era da França para a Inglaterra. E nós temos aqui no Brasil uma referência no Canal da Mancha, que é o Igor de Souza, que ele foi o único brasileiro até hoje a fazer a ida e a volta do Canal da Mancha. Então ele foi para Inglaterra. Vocês escutaram o e que eu voltou pra França. escutei? Ele falou assim, até hoje. Vai, continua. Fique por aí. E assim surgiu, né? Tendo vivência cada vez mais nas provas de maratona, convivendo com o Igor, convivendo com o Samir, que também já fez a travessia do Canal da Mancha. Essas pessoas foram sendo inspiração, né? Peraí, acho que dá para fazer, né? Acho que dá para tentar, vamos lá. O Samir também estimulando isso. E essa ideia surgiu lá em 2021, porém a pandemia veio e brecou. Daí eu falei, cara, acho que não é pra mim esse negócio, deixa pra lá, né? Dei um tempo tal, e isso voltou depois a se intensificar. Aí em 2023 eu criei coragem de novo fazer a inscrição pra prova, que é aquela inscrição que eu fiz em 2021 eu tinha perdido. Aí fiz de novo em 2023, comecinho do ano, garanti minha reserva lá com a embarcação. E aí não tinha mais volta. Aí agora vai, né? Vamos embora, me preparei para isso tudo. Não fiz tantas provas, né, como eu gostaria de ter feito, mas treinei muito, principalmente pelo fato da água fria. Então eu tinha que procurar água fria para nadar, para fazer aclimatação e acostumar com o frio. O que é treinar muito? O que é um volume de treino para fazer um Canal da Mancha? Cara, varia muito de técnico para técnico, né? Então eu tinha uma rotina de treinar em torno de 8 a 10 por dia, quilômetros por dia. Todo dia? É. De 8 a 10 quilômetros todos os dias nadando. Uma média de 50 a 60 quilômetros por semana aí. Tem técnicos que colocam mais, né? Pra ter mais segurança, enfim. Só que eu, como já tinha uma bagagem muito grande, então o senhor me falou, não, Marcos, vamos manter por aí que tá bom. Então, eu fazendo uma progressão, lógico, né? De volume, até chegar nesse volume de 8 a 10 aí que a gente manteve ele por algum tempo para eu realmente, beleza, estou preparado, contando com simulados também que tinha no final de semana e vamos fazer. Junto com isso, teve a adaptação à água fria, que eu fazia muita banheira de gelo, né? Em casa, na verdade, não era banheira, né? Era um barril, né? Eu comprei aqueles tonéis
azuis lá enchia de água, gelo, e ficava lá no gelo por meia hora, 40 minutos, passando frio literalmente. Então rolou banho frio, né? Não tomava mais banho quente. Então eu tinha que fazer aquilo ser normal para mim, né? Porque a hora que eu chegasse no dia da prova tinha que estar tudo ok, né? E foi isso que aconteceu, cara. Deu certo, foi um sofrimento que aconteceu por algum tempo, mas depois esse sofrimento acabou virando rotina. Eu entendi que aquilo realmente tinha que acontecer para eu ter sucesso na travessia. E foi. Mas foi um processo bem doloroso, bem difícil no começo. Em termos de treino, não, porque eu já tinha feito ciclos de treinamento até maiores para a própria 14 bis. Mas o lance de se preparar para coisas que eu nunca tinha enfrentado antes, que é a própria água fria desse jeito, foi algo que me sugou muito, né, no começo, mas depois você vai entendendo e vai sabendo que, cara, você consegue fazer, se prepara que você consegue. O que é essa água fria? Que temperatura que você encontrou lá? Cara, eu saí daqui do Brasil pensando assim, ó, na melhor das hipóteses ela vai estar 18 graus. Na melhor das hipóteses. Isso porque o canal vem aumentando também com o tempo, né? Com o aquecimento global e tudo mais, a temperatura da água vem subindo, né? Então, assim, eu sei, bom, beleza, 18 graus tem que ser uma temperatura gostosa para eu ficar, né? Então eu tenho que me adaptar a isso. 18 graus tá ok, né? Então, era essa a minha mentalidade. Então, tanto que quando eu cheguei lá na Inglaterra, a primeira coisa que eu fiz foi querer entrar no canal para saber como estava, porque a minha estadia foi bem de frente ali pro canal da Mancha mesmo, né? Então eu falei, cara, eu tenho que descer para saber como que é essa água, né? Para ver se realmente ela tá boa para mim, né? Eu cheguei, entrei 15 minutos, nadei 15 minutos, falei, cara, acho que vai dar. Né? E eu não me levei termômetro, não levei nada. Foi só pela sensação. Eu nadei 15 minutos na água, falei, vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. E aí eu fiquei lá quase 15 dias antes da minha prova, treinando no canal todo dia, para eu ter certeza que isso acontecia a aclimatação, né? Que a gente tinha que ter feito. Então o processo foi certinho, deu tudo certo esse período de aclimatação. E dia após dia a gente foi vendo com cada vez mais certeza que se fosse pelas condições normais, água fria, e simplesmente atravessar nadando os 30 e poucos quilômetros, ia dar certo, né? Então ali só foi deixando a gente mais confiante, né? Só que o canal da Mancha é o canal da Mancha, né, Gui? Então assim, a gente não tinha certeza do dia que ia nadar, não tinha certeza do horário que ia nadar, porque tudo depende da previsão do tempo, né? Então a gente tem uma janela, se não me engano minha janela era de 25 a 31 de agosto, eu nadei só no dia 27, porque os 2 primeiros dias da janela não estavam bons. Aí o terceiro falou, cara, no dia 27 dá pra você nadar. Beleza, que horas que a gente vai largar? Tem que largar cedo, né? Cedo que horas? 3h30 da manhã. 3h30 da manhã? No escurão? Escuro. Putz, de novo, né? Escuro de novo na minha vida aí, né? Então, beleza, não tem o que fazer, né? Vambora, né? Então, assim, larguei de noite. Tá mais frio ainda, né? Gelado, ventando pra caramba. Então foi um dia que a gente pegou rajadas de vento ali, que chegou a 16 nós, vento forte demais. Então pra você ter noção de vento e corrente, né? Então eu peguei uma corrente que me jogou muito pra cima, que a gente fala sentido norte, né? Então meu percurso de nado, ele foi uma barriga enorme assim pra cima. Tanto que a gente larga no lado de baixo de onde os barcos fazem a travessia do canal, né? Então do porto que tem ali, Porto de Dover e o Porto de Calais, na França. Eu larguei de um lado do sentido da embarcação, eu cruzei pelo meio das embarcações e desci de novo a hora que eu cheguei na França. Então assim, eu passei muito para frente ali de onde tinha que passar, devido à força do vento e à força das correntes. Nossa. Pra você ter noção, o percurso tem 33, 34 quilômetros, eu nadei 47 quilômetros. A distância foi muito maior, muito maior. Eu pulei na água ali na Inglaterra com temperatura 16 graus e terminei a 19 lá na França. Então, assim, nunca tinha nadado numa temperatura 16. Na hora foi o menor dos meus problemas. A adrenalina estava tão grande, eu tinha tantas outras coisas para me preocupar. Pode usar borracha ou não? Não, pode usar roupa de borracha, é a regra da prova. Então, eles mantêm a tradição, né? Que o primeiro nadador não fez, tal, então isso se mantém até hoje. Conforto zero. E aí vai uma outra dica de filme, né, que tem A Menina e o Mar, que é um filme que está na Disney, no canal da Disney lá, que ela relata a primeira mulher a atravessar o Canal da Mancha nadando. Que legal. Então já fica a dica também, que é um baita no filme legal também. Então esse filme foi lançado na semana que eu ia fazer a travessia. Então foi bem bacana que assim, naquele período
voltou muito a atenção para aquilo lá, né? Então a galera entrava em contato e falava, eu assisti o filme, muito bacana, porra, força aí e tal. Então, lógico, o filme intensifica mais as coisas, né? Os acontecimentos, mas é basicamente aquilo ali mesmo, né? Então a dificuldade ali que apresenta no filme é bem próximo do que a gente passa mesmo ali. Então foi uma experiência sensacional, Gui. Foi algo que a gente fala que é o Monte Everest da natação, né? Então, você parar para pensar quantas pessoas subiram o Monte Everest, quantas pessoas atravessaram o Canal da Mancha, o percentual do Canal da Mancha é muito menor. Então, são menos pessoas atravessaram o Canal da Mancha. Então, para mim, eu fui foi o pesquisar ápice, né? isso, tá? Mas eu não sei se eu achei o número certo, mas são menos de 70 pessoas. Do Canal da Mancha? É. Não, foi mais. Foi mais? Brasileiros foram 43. Ah, então é isso. Brasileiros, 43 Eu fui o brasileiros. 42º. Isso, 44, desculpa. Eu fui o 42º. Depois de mim atravessaram mais 2 ainda. Então é um percentual baixo, né? Baixo. Então, você parar pra pensar em mundo, é um percentual baixíssimo. Né? Então, se a gente pensar na população brasileira, a gente tem um dos 44 hoje na nossa sala. Legal, velho. É isso aí. Ô, Mar, caminhando pro final aqui do nosso podcast. Então, a gente vai chamar você de novo aqui, tá? Já se prepara. Venho com todo prazer. Quando a gente lançar a maratona aquática do Tri-Rex, que vai rolar em setembro, você vai voltar pra gente se aprofundar mais nesse assunto. Porque é incrível o que você fez, cara. Parabéns. Obrigado. Não, e às vezes eu dou uma zoada na galera que eu falo assim, nossa, hoje eu nadei com o cara que nadou o Canal da Mancha, ele tava do meu lado. E realmente, às vezes, isso acontece, tipo, que eu nado no Cristóvão, o Marcos também nada lá, e às vezes tá lá. E às vezes acontece uma coisa muito legal, que é o Marcos tá de um lado e o Diego Nolasco do outro. E eu tô no meio dos dois. Não tem como eu não ficar bom. Eu tô na mesma água que os caras. Né? Não tem como. Né? Vai pegando um pouco. Pega, não pega, Ron? Pega, né? Tem que pegar, né? Tem que pegar, pô. Tá lá, o suor deles está na água, mistura, eu tô nadando ali. Por mais que eu fui uma vez à piscina, eles já foram 4 vezes, né? Mas tamo bem. Fala um pouco da assessoria, porque hoje é muito comum assessoria de corrida. Sim. Assessoria de natação não é nada comum. Não. Né? A gente tem a sorte de ter você aqui em Piracicaba, a galera de Campinas tem a sorte de ter o Samir lá, assim, tem sortes, né, de encontrar treinadores que tenham vivência para passar por isso para treinar. Sim. Explica um pouco para a galera que às vezes, pô, eu tô querendo começar na natação, tal, como que funciona? Tá, vamos lá. Primeiro, assim, não pense 2 vezes para procurar um profissional qualificado, né? Independente da área que você escolher, da musculação, da corrida, da bike, do triatlo, da natação, procura alguém que sabe do que está fazendo. Esse é o principal. E hoje é fácil de você ficar sabendo dessas informações, né? Primeira coisa é entrar em contato, né, Gui? Acho que você procurar e falar para a pessoa que te atender, se for eu no caso, é explicar o que você quer, o que você espera da natação. Eu quero aprender, eu quero vencer um medo, eu tenho a longo prazo fazer um Ironman, ou um meio Ironman, ou uma Copa Interior, né? Acho que é legal você deixar tudo bem claro para o professor te falar qual tempo você vai levar para fazer isso, né? Então você vai se programar por tanto tempo para a gente chegar lá na frente, você vai conseguir atingir seu objetivo. Eu acho que isso é o principal. Então, mas o primeiro passo é procurar alguém que saiba do que está fazendo e a partir daí você traçar os planos e objetivos com esse profissional junto para você ter sucesso no que você quer. E tá preparado, né, Gui? Eu acho que é o principal, assim, nada vai ser fácil, né? E na água a gente fala que às vezes é até um pouquinho pior, porque nós não somos seres da água, né? Nós não nascemos para viver na água. Então a locomoção nossa na água é muito mais difícil. Então a gente tem que ter preparado para se adaptar a um novo meio, né? Para quem nunca nadou, né? E para quem já nadou, aprender a se deslocar melhor dentro do meio líquido, né? Então acho que essa é a maior dificuldade. E ela demora mais tempo do que a corrida, do que a bicicleta, né? Então a gente tem que ter mais paciência com a natação. Então se você está procurando natação para aprender a nadar rápido, em pouco tempo, cara, não vai acontecer. Tenha paciência. Que se acontecer um pouco antes, melhor. Né? Mas a princípio é ter paciência mesmo. Porque a gente fala que assim, hoje uma pessoa que começa a nadar mais tarde, ela tem que ter tempo de água. Então quanto mais tempo ela passar dentro da água, melhor. Né? Ela tem que estar dentro da água. Então isso às vezes não acontece. Né? Então a pessoa nada ali 1 vez por semana, 2, e acha que já vai. Cara, não é assim que funciona. Né? Então agora você para pensar o que diferencia eu de você, por exemplo. Né? Eu tenho muito mais tempo de água do que você. Né? Então é por isso que a gente está em níveis de natação diferentes. Mas a gente pode um dia se igualar? Pode, quem sabe. A
se você se dedicar para natação. Se nascer de novo, Gui. Não, isso não existe. Mas é o tempo. É a mesma coisa que a corrida. Eu nunca vou correr igual você, entendeu? Porque eu não tenho o tempo que você já tem de corrida, entendeu? Então é uma coisa, isso é para qualquer modalidade, né? Então você tem que se dedicar e estar preparado para ficar bastante tempo na água. Se dedicar mais para ela, porque é uma atividade que a gente faz num meio completamente diferente do que a gente está acostumado, né? Ter paciência e procurar um profissional qualificado. Isso é fundamental. Puta, isso que você falou de paciência é muito importante. Eu nunca vi ninguém falar isso. Porque cada vez mais a gente vê as pessoas sem paciência, né? Pra quando você quer? Pra ontem. E imediatismo, né, cara? Imediatismo. Isso tem muito a ver com o mundo que a gente tá vivendo hoje, né, cara? Essa velocidade das informações em rede social, tá tudo pra ontem. Então, cara, a natação vai te ensinar completamente o contrário, né? Você não faz nada com pressa, muito pelo contrário. Você vai querer fazer natação com pressa, você vai pra trás, você não vai pra frente, né? Então, são aprendizados que o esporte nos proporciona, né? A natação ensina isso muito bem, muito bem. Time, esse é o Marcos Fraccaro no nosso podcast. Não terminou ainda, mas uma salva de palmas para ele. E antes de terminar, preciso falar uma coisa. Todas as inscrições, time, das nossas provas, vocês vão encontrar no site ticketsports.com.br. E tem um lance que é a maior plataforma de inscrição do Brasil hoje. Para você que está buscando, eu quero ver maratona aquática, quero saber qual que tem. Entra lá no Ticket Sports, você consegue selecionar lá maratonas aquáticas e vai aparecer uma listagem de provas incríveis que estão lá, que bem provável são as mais conhecidas, as mais tradicionais, estão lá dentro do Ticket Sports. E para fechar o nosso episódio de hoje, um presente para o nosso amigo Marcos Fraccaro, tá aqui. Valeu, Mar, obrigado pelo seu tempo. Eu não sei como agradecer. Pô, cara. obrigado por ter vindo. Mostrar, né? Puxa vida, fazer uma almofadinha comigo não cara. Energético, pamonha, que da hora. Legal demais. Obrigado. Valeu, Mar. Gui, só antes pode colocar na cadeirinha aí do lado. Show. Eu acho que a gente falou bastante coisa, né? Comentamos a respeito da assessoria e tudo mais. Que faltou citar uma pessoa muito importante nesse processo todo aí, que está comigo até hoje e vai ficar comigo para sempre, se Deus quiser. E é minha parceira na assessoria, que é a Carla, né? Então, ela é minha sócia lá dentro hoje. Sem ela, eu não teria conseguido fazer metade das coisas que eu fiz. Inclusive, nessas loucuras todas de natação, ela sempre esteve junto. Me estimulando, me incentivando. Para quem não sabe, a Carla é uma baita de uma atleta de natação de piscina. Velocista, já até se arriscou no meio Ironman uma vez, fez o meio Ironman em São Paulo, mas ela campeã mundial, já foi da seleção brasileira, enfim, quem procura piscina aí também, entre em contato com ela, com a assessoria nossa, que temos os dois lados para atender aí. E a tampinha da privada do Marcos, a azeitona da empada, a esposa dele. E eu sempre vejo ela também lá no clube, ela tá sempre lá, sorrisão no rosto, falando com a galera, atendendo os alunos ali, uma dinâmica incrível. Exato. Eu falo isso aqui dentro do escritório, o sucesso tá, né, eu falo assim, o Rica pode falar se eu tô mentindo, uma das principais escolhas que a gente faz na nossa vida é escolher com quem a gente vai viver a nossa vida. Então ali o cônjuge é muito importante, ele tem o poder para influenciar, tanto para potencializar como para puxar para trás. E vocês são um caso disso, né? Vocês se conectaram e depois isso vai ficar para a segunda edição do Marcos Fraccaro aqui, a gente contar como que vocês se conheceram. Legal. Que eu sei que ela é nascida em São Roque, né? Ela é de Limeira. De Limeira. Mas foi São Roque. O irmão dela teve em São Roque, né? Fábio. O Fábio. Ele morou lá com a Juliana, um tempo em São Roque, hoje eles estão para cá também. Então teve uma mistura de cidades aí, cidades. Né? Um beijo pra Carlinha. Isso aí, 2. Time, finalizamos o episódio de hoje com o atleta, professor Marcos Fraccaro. Ele vai voltar pra gente falar mais sobre águas abertas, beleza, time? Mar, obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço. Obrigado pelo seu trabalho, pelo trabalho que você faz com os alunos, de levar eles nas provas, de ajudar eles a atingir o sonho deles. E a gente fica muito feliz de ter você lá com a gente, tá bom? Pô, Gui, eu que agradeço. Obrigado, viu? Obrigado por ter me dado o convite de vir aqui, a oportunidade. Obrigado pelas provas que você realiza aqui no interior, tá? Que não tem opção pra gente, então você é a única opção que a gente tem. Continue assim, tá cada vez melhor.
E que se depender da nossa assessoria aí, a gente vai sempre te dar audiência aí, pode ter certeza. Obrigado, viu? Valeu, Gui. Valeu, time. Valeu, Rica. Valeu, Rô. Aê.